Vamos falar da saudação de... Vamos falar da saudação de Ogum? O que você acha? Sim. Bora? Certo. Então, aí você quer comentar a saudação de Ogum, Bará? Bom, basicamente, né, Ogum Ye, ele expressa respeito e honra a Ogum. Na realidade, significa Ogum está vivo ou salve Ogum. Também temos, né, a questão de falar o Patacuri. Lembra que a gente estava comentando? Peraí que eu lembro, eu tenho um card aqui do Patacuri. Isso. Peraí, deixa eu pôr. Lembrando dele agora, para você colocar isso. E depois de eu falar do Ogum Ye, aí você fala daquela história de Ogum está vivo. Ah, tá. Então deixa eu falar antes da gente falar do Patacuri. Né? Fala aí. Então, o Ogum Ye, ele é muito interessante, né? É a saudação principal de Ogum, né? O Patacuri, o Bará uma vez me disse que a gente usa só em alguns momentos específicos, não é? Patacuri não é pra estar falando toda hora, né? Depois o Bará explica melhor, porque francamente, eu não sei, né? Porque eu, na verdade, gente, eu nunca fui de terreiro, tá? Eu sou só xereta no rolê do orixá, né? Mas o Ogum Ye, ele tem a ver com uma história, porque assim, Ogum, né, ele conquistou vários reinos, mas ele nunca quis ser rei, né? Ele nunca quis ser rei, ele sempre deixava um filho dele no lugar, um companheiro, alguém, porque Ogum é bicho solto, o negócio dele tá na estrada, vendo as coisas da vida, entendeu, né? Mas teve um reino que ele conquistou, né, que entrou em guerra com outro reino, e a guerra estava bem difícil, né, eles não estavam conseguindo vencer essa guerra, e aí o filho de Ogum pediu ajuda para ele. Aí Ogum virou e falou, tá, segura minha cerveja que eu vou lá resolver isso, né? E aí Ogum, ele foi, né, ele foi lá na guerra para resolver, só que o filho dele decretou que enquanto Ogum não voltasse com a vitória, era para todo mundo guardar o silêncio, né? Todo mundo ficar em silêncio absoluto no reino, né? E aí Ogum foi lá, venceu a guerra, porque é Ogum, né? Entendeu? Né? E aí quando ele voltou, né? Ele voltou, agora o pessoal vai fazer uma festa aí, né? Fazer uma feijuca para nós comemorar. E aí ele chegou lá e todo mundo tava quieto, porque ninguém sabia que a guerra tinha sido vencida. E aí Ogum, ele começou a ficar triste e injuriado, né? E aí ele saiu matando todo mundo, porque, pô, eu trago a vitória, eu impeço a morte de vocês nem pra me prestigiar, caramba, né? E aí Ogum tava lá, né? É uma dessas histórias, né, que o Bará não gosta muito, né? E com toda razão, porque confunde o sentido de Ogum, né? Isso aí. Mas Ogum, ele nessa história aí, ele sai matando todo mundo na cidade, né? E aí o filho dele, quando vê, fala, você tá maluco, meu? O que você tá fazendo aí? Ele, esses caras não falam comigo, Ogum, né? Triste e tal. Ele, não, mas a gente tava guardando silêncio pra sua vitória, né? E aí Ogum, ele ficou tão envergonhado com o que ele fez, que ele falou, eu não sou mais digno, né, de estar vivo, né? E aí Ogum vai lá, ele se mata e ele se joga numa cova. Essa cova tem até um sentido de fundamento em algumas coisas, não tem essa cova, Bará? Essa cova de Ogum, tem alguns trabalhos que até usa isso, né? Aí beleza. Aí beleza, né? Aí Ogum ele cai assim, mas Ogum ele se arrepende, né? E o povo também se arrepende de não ter entendido o sacrifício de Ogum, né? E aí os outros orixás, né, tipo, meio que perdoam Ogum, principalmente Oxalá, né? E aí Ogum volta vida, né? E daí vem o Ogum Ye, né? Ogum está vivo, né? Porque Ogum, ele, né, nessa história, apesar da matança, ela tem uma coisa que é bem interessante, né? Que é o entendimento do próprio erro, né? Ogum, ele entende o próprio erro, e isso é muito valioso, quando a gente não, todo mundo erra, né? A gente é um saco de vacilo, entendeu? Né? Mas quando a gente não aceita os nossos próprios erros, né, a gente não consegue aprender com eles, a gente não se molda com eles, né? Então, esse Tan de Ogum, ele é muito valioso, apesar da crítica à matança que o Bará faz com muita propriedade, né? Mas esse Tan em particular, ele é muito valioso porque ele mostra, né, a importância do nosso erro, do arrependimento e do aprendizado que cada erro traz, né? E por isso Ogum Ye, né? Ogum está vivo. E enquanto você está vivo,
você tem a possibilidade de estar se moldando, de estar se lapidando, né? E a força de Ogum, ela nos ajuda muito nisso.